Nessa aula iremos falar sobre número de elementos de um conjunto. Aqui eu anotei outras formas de mencionar o número de elementos de um conjunto, que é a cardinalidade de um conjunto ou o cardinal de um conjunto. Tudo aqui quer dizer a mesma coisa. Quando você conta os elementos de um conjunto, você está calculando a cardinalidade do conjunto, ou então o que a gente chama de cardinal do conjunto, ok? Aí, em termos de número de elementos ou de cardinalidade, que é a mesma coisa, o conjunto ele pode ser finito ou infinito. Aí, caso ele seja um conjunto finito, é possível contar os seus elementos. E sendo infinito, aí ele vai ter infinitos elementos. Aí, nesse caso, você não estabelece uma quantidade para a cardinalidade do conjunto ou para o cardinal do conjunto, ok? Então, inicialmente, eu vou apresentar as principais notações que a gente pode utilizar para indicar o número de elementos de um conjunto. Então, chamando isso de notações, notações são símbolos matemáticos que a gente utiliza para representar determinados objetos, certo? Então, quais as principais notações que a gente pode utilizar para indicar o número de elementos de um conjunto? Então, suponha que o conjunto eu chame de A, tá certo? Então, seja A um conjunto. Então, eu estou denominando o conjunto de A. Aí, as principais notações para indicar o número de elementos desse conjunto A são: você pode utilizar N de A, aí esse N aqui é de número de elementos, e o A que aparece entre parênteses é o conjunto que eu mencionei aqui. Então, o número de elementos de A eu posso indicar dessa maneira. Você também pode indicar o número de elementos de A como sendo esse símbolo aqui e o conjunto A entre parênteses. Isso também indica o número de elementos do conjunto A. O número de elementos do conjunto A também pode ser indicado pela abreviação de cardinalidade, que é o card, e aqui você coloca entre parênteses o conjunto A. Então, card de A significa cardinalidade ou número de elementos do conjunto A. Ou você pode também colocar o A entre duas barras verticais, ok? Aí, cuidado para não ler isso aqui como sendo módulo de A, porque a gente usa as mesmas barras verticais para indicar o módulo de um número, certo? Mas nesse caso aqui, as duas barras verticais e o A dentro, o A sendo o conjunto, isso aqui eu vou ler como sendo o número de elementos de A. É muito comum a gente utilizar essa notação aqui quando o conjunto é infinito, certo? Mas aí a gente pode adotar também para quando o conjunto é finito. Então, essas quatro notações, elas indicam a mesma coisa, indicam o número de elementos do conjunto A, ok? Ainda um pouco sobre cardinalidade, eu vou mencionar algumas observações. Então, vamos começar da seguinte forma: note que... Aí vamos abrir uma numeração aqui, tá certo? Primeira observação: o número de elementos, eu vou preferir usar o N de número de elementos, o número de elementos do conjunto vazio. Ora, o conjunto vazio ele é desprovido de elemento, ele não tem elemento, certo? Aí nesse caso, a cardinalidade ou o número de elementos do conjunto vazio vai ser igual a zero, ok? Segunda observação: vamos imaginar que um conjunto ele seja finito, certo? Então, suponha um conjunto B e que esse B ele é um conjunto finito. Então, se B é finito e ainda eu vou supor que tem um segundo conjunto que está contido nele,
Então, observe, eu estou assumindo que o B é finito e que o A está contido em B, isto é, que o A é subconjunto de B, tá certo? Então, se o B que contém o A, ele é um conjunto finito, então dá para concluir que o A também é finito, ok? Essa é uma das conclusões. E a respeito do número de elementos, o que é que vai acontecer? O número de elementos de A vai ser menor ou igual que o número de elementos de B, tá certo? Então, se B é finito e A está contido em B, então o número de elementos de A, a primeira conclusão é que o A também é finito, tá certo? Deixa eu corrigir aqui. Então, A é finito, certo? Essa é a primeira conclusão e o número de elementos de A vai ser menor ou igual que o número de elementos de B, tá certo? Isso é bem lógico, né? Porque o B, que supostamente é o maior, certo? Supostamente, né? Porque ele pode ter o mesmo número de elementos que o A. Então, se o B ele é finito, o A que vai estar contido nele, obrigatoriamente vai ser finito. E nesse caso, em termos de número de elementos, o número de elementos de A vai ser menor ou igual que o número de elementos de B. Agora, quando é que ocorre essa igualdade aqui? Porque em geral vai ser menor, né? Essa igualdade ocorre se todos os elementos de A forem de B e todos de B forem de A, ou seja, quando A é igual a B, certo? Então, anotando isso também, ocorrendo a igualdade, se o conjunto A ele for igual ao conjunto B. Aí o A sendo igual a B, nesse caso aqui, tá certo? Do A contido em B, se o A for igual a B, então eles vão ter o mesmo número de elementos, certo? Com isso eu não estou dizendo que a condição para ter o mesmo número de elementos é os conjuntos serem iguais. Não, eu posso ter dois conjuntos distintos e em termos de número de elementos eles terem o mesmo tamanho. Por exemplo, o conjunto formado pelos números 1, 2, 3 e 4, ele tem 4 elementos. O conjunto formado pelas letras A, B, C, D também tem 4 elementos. Eles são conjuntos diferentes, porque um é de números, o outro é de letra, mas eles têm o mesmo número de elementos. Eu estou falando nessa condição do A estar contido em B, certo? Aí o número de elementos de A é menor ou igual que o número de elementos de B. Aí eu disse em seguida que essa igualdade só vai acontecer tendo essa inclusão se o A for igual a B, ok? Terceira observação. Suponha que você tem um conjunto A que é finito, então se A é finito, então o que dizer sobre o conjunto das partes de A? Ora, o conjunto das partes de A gente viu em aulas anteriores que é o conjunto dos subconjuntos de A, ok? Aí se o A é finito, ele tem uma quantidade finita de subconjuntos, logo o conjunto das partes de A vai ser um conjunto finito. Então, P de A, é assim que a gente indicou o conjunto das partes de A. Então, P de A é finito, também vai ser finito. E o que é que dá para dizer sobre o número de elementos de P de A, do conjunto das partes de A? Ora, quando eu conto o número de elementos do conjunto das partes de A, eu estou contando os subconjuntos de A. E a gente aprendeu que o número de subconjuntos de um determinado conjunto é dado pela fórmula 2 elevado ao número de elementos do conjunto, que nesse caso é o A, tá certo? Então esse final aqui, N de P de A, significa número de elementos do conjunto das partes de A. Só que dentro das partes de A, o que é que a gente tem? A gente tem os subconjuntos de A. E o número de subconjuntos de A é calculado por isso aqui, 2 elevado ao número de elementos de A. Tá? Vamos ver mais uma observação. Observação 4. Agora, supondo que dois conjuntos
eu vou chamar de A e B. Se A e B são finitos, se A e B são conjuntos finitos, então o que é que se pode dizer sobre A união B? Ou seja, sobre a união desses dois conjuntos A e B. Se A e B são finitos, a gente aprendeu que o conjunto união é o quê? É a gente reunir todos os elementos de A com todos os elementos de B num conjunto só. E aí a gente denominou isso de A união B, certo? Aí é claro que se A e B são finitos, o conjunto união dos dois também será finito. Então A união B é finito. Agora, o que é que se pode dizer sobre a cardinalidade de A união B? Isto é, o número de elementos de A união B. Aí, nesse caso, o número de elementos de A união B, ele vai ser calculado da seguinte maneira. O número de elementos de A, ok? Porque na hora que eu vou reunir o conjunto, os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, num único conjunto, denominado de conjunto união, como eu pego todos os elementos de A, então N de A vai participar da conta, certo? Aí, como eu pego todos os elementos de B, N de B também participa da conta. Agora, o que é que acontece? Quando eu somo o número de elementos de A com o número de elementos de B, isso pode dar uma contagem a mais. E qual é a contagem que vai dar a mais? É se A e B tiverem elementos em comum. Caso não tenham, e aí a gente diz que eles são disjuntos, o conjunto de interseção é vazio, certo? Aí caso não tenha, pararia aqui. Seria N de A mais N de B. Agora, caso A e B tenham elementos em comum, esses elementos que são comuns a A e B, quando eu somei N de A com N de B, eu contei isso duas vezes. Aí, como eu contei a parte que é comum duas vezes, a gente retira uma vez para compensar. Como eu contei duas vezes, tirando uma, fica contado só uma vez. Ok? Então, menos a parte que é comum. E a parte que é comum é denominado o quê? De interseção. Então, o número de elementos da união de dois conjuntos é o número de elementos de um mais o número de elementos do outro menos o número de elementos da interseção entre eles. Isso aqui é denominado princípio da inclusão e exclusão, que a gente vai estudar com mais detalhes quando eu for ensinar análise combinatória, certo? Aí lá eu vou fazer esse princípio da inclusão e exclusão para uma quantidade N de conjuntos. Aqui fizemos apenas para 2, o número de elementos da união de dois conjuntos. Isso é demonstrável, certo? Na próxima aula a gente justifica essa parte. Por enquanto eu estou adotando isso apenas como uma propriedade da cardinalidade, ok?